Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E esta mensagem tem por título: Quero vinho, enche as talhas. Vamos ver o que Deus preparou para que sejamos por Ele abençoados na manhã de hoje, por Sua palavra. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A passagem que fala das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus aí estava presente com os seus discípulos, como também parte dos convidados para esta cerimônia. Amém? Você encontrou? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pai, nós damos graça por Tua palavra lida na manhã de hoje e pedimos a Deus que, sob o mover, a sabedoria, a inspiração e a unção do Teu Santo Espírito, possamos ministrar a Tua palavra na manhã de hoje. Prepara nossos corações, abre nossas mentes, nossos ouvidos, para que a Tua palavra chegue até nós e possamos assim recebê-la e esta venha ser regada pelo Teu Espírito Santo para que frutifique na vida de cada um de nós. Não permita, Senhor, que ao sair daqui a ave de rapina roube, não permita que o sol a queime, nem tampouco os espinhos a sufoque. Mas nós declaramos ser prendida todas essas ações mundanas e pedimos a Deus que, sob o mover do Teu Espírito Santo, essa semente frutifique no coração de cada um de nós. Para a honra, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se você viu, mas eu já de antemão escrevi uma nota ontem no Facebook da igreja, falando um pouco a respeito desta passagem de Caná da Galileia, né? Como já foi escrito na nota no Facebook da igreja, eu expliquei ali que essas bodas de Caná da Galileia, na verdade, foi celebrada entre duas pessoas muito simples. Um jovem chamado Sirim, que era um lenhador, e uma moça de uma aldeia e muito pobre, bem próxima a essa localidade, que se chamava Lídia, né? Mas, como eu já havia escrito, eu vou mudar os personagens dessa história na manhã de hoje, como também vou mudar o contexto social em que eles viviam, para poder comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta manhã, com base nesse texto. Estou fazendo isso até para uma autoproteção, porque pode acontecer que alguém já conheça a história e saiba que os personagens que envolvem a boda de Caná de Galileia, seja um rapaz simples, que era um lenhador, e uma moça pobre de uma aldeia vizinha que se chamava Lídia, e depois, ouvindo eu falar de uma outra maneira, vai dizer: mas da onde o pastor tirou isso? A história não é essa, né? Então, para uma autoproteção, eu já te estou avisando que os personagens são diferentes. Eu vou dar a esses dois, ou seja, ao rapaz e à moça, um personagem diferente, como também um contexto social diferente. Eles vão viver em uma outra realidade, como também serão pessoas ligadas a outras famílias diferentes, para que assim possamos comunicar aquilo que Deus falou no meu coração. Então, a nossa história terá por seguinte base: a Lídia não será a moça pobre de uma aldeia próxima, ela será Lídia, a filha de um fazendeiro muito rico. Assim como também Sirim não será um simples lenhador. Sirim é simplesmente o filho do prefeito da cidade. Esse era o evento mais comentado e mais esperado naquela cidade. Não se falava em outra coisa. O casamento entre a filha do fazendeiro mais rico da cidade com o filho do prefeito, um homem também muito conhecido e muito influente na política e de muito poder naquela cidade. Era o evento mais comentado, era o evento mais esperado. Nos bares, nos restaurantes, nos comércios, no meio da rua em geral, não se falava outra coisa, porque esta era a festa do momento, era o evento que estavam todos esperando que acontecesse. Havia uma grande expectativa na união desses dois jovens.
porque esses dois jovens representavam duas famílias muito poderosas, muito prósperas, muito ricas naquela cidade, que tinham a ver com a história daquela cidade. Esse evento, muito esperado, muito comentado, eu imagino que esse evento, ele trouxe trabalho e ocupação para todas as costureiras daquele lugar. Eu imagino todas aquelas costureiras sendo procuradas por aquelas madames que levavam o seu corte de tecido mais especial, o seu modelito único, e diziam para aquelas costureiras: eu quero que você faça para mim esse vestido, mas eu quero que ele seja dessa maneira, utilize muito bem esse tecido, porque foi muito caro. Eu não quero um vestido parecido com a dela, eu quero um vestido exclusivo. Eu imagino as costureiras daquela cidade sendo procuradas por aquelas madames, preocupadas em ostentar uma bonita roupa, um belo vestido, querendo fazer aquele desfile, aquela apresentação, porque afinal de contas era uma festa muito importante. Eu imagino também nessa história todas as mulheres que trabalhavam na cozinha sendo procuradas para se encomendar os salgados, para se encomendar os docinhos da festa, as comidas especiais, muitas comidas variadas, muitos assados, preparados. Eu imagino que todo o comércio dessa cidade foi visitado pelo pai da noiva, onde ali foram encomendadas as bebidas, o vinho ou tudo mais. Eu imagino que esse evento, ele trouxe uma grande movimentação naquela cidade. Você pode ir imaginando tudo isso. Aqueles homens procurando os alfaiates, levando ali aquele corte também de tecido e pedindo ele que fizesse: olha, eu quero um terno, mas eu quero um terno especial, um corte italiano, eu quero que faça algo bonito, né? Então toda aquela preocupação em as mulheres estarem muito bem vestidas, com seus longos maravilhosos, né? Os seus cabelos muito penteados. Eu imagino as mulheres dos salões, não tinha mais vaga para ninguém, todo mundo queria marcar hora para fazer a unha, para fazer o cabelo, para pintar o cabelo, aquelas manchinhas brancas que você não gosta de vez em quando, não é verdade? Eu creio que isso trouxe uma grande movimentação na cidade em todos os sentidos. Todo mundo queria estar bonito na festa. Eu imagino, nessa ocasião, aqueles homens bem vestidos, agora já na festa, aqueles anfitriões, bem vestidos, muito elegantes, ficavam na porta, esperando os convidados que iam chegando. E aqueles convidados chegavam com seus carrões importados, maravilhosos, e davam a chave e diziam: olha, estaciona o meu carro, por favor. E aquele anfitrião recebia aquelas pessoas que chegavam na festa e as levava para uma mesa. E lá naquela mesa havia um cartaz dizendo assim: reservado para a família do prefeito, reservado para a família do fazendeiro tal, pai da noiva. Olha, reservado para os políticos da cidade, reservado para a família Tavares, a família Silva, a família Alvarenga. Ou seja, tudo muito bem organizado. Daí você começa a imaginar o nível da festa. Não era uma festinha qualquer não, era uma festança, algo esperado, algo comentado, algo vivido muito tempo atrás por aquelas pessoas daquela cidade. Talvez eles nunca haveriam de ver um evento igual a esse, nunca mais, ou por um bom tempo. Tudo muito bem preparado. E nesse interim, no meio dessa festa, convidaram também a Jesus. Jesus foi convidado juntamente com a sua mãe e com os seus discípulos. Eu imagino que quando Jesus chegou na porta para entrar naquela festa, os anfitriões não receberam dele uma chave de um carro importado para estacionar no pátio da casa. Eles foram recebidos por aqueles anfitriões e certamente eu imagino que eles não foram levados para nenhuma daquelas mesas de destaque, bem posicionada, onde o garçom não tem como evitar ver você. Ele vê você de qualquer maneira. Já viu aquela festa que você vai e você procura aquela mesa mais bem posicionada? Aqui eu vou estar bem, porque aqui não tem como o garçom não passar sem me servir. Eu vou estar bem aqui. Não, Jesus não. Pegaram Jesus, a mãe de Jesus, e os discípulos levaram para uma mesinha bem longe, meio que escondida, e puseram Jesus sentadinho lá naquela mesa, bem longe, bem escondido, e ali ele ficou. E a festa começou.
serviço das comidas, das bebidas. A banda não era uma banda qualquer, era uma orquestra. Havia uma orquestra tremenda naquela festa, que tocava os clássicos mais conhecidos da época, e as pessoas comiam, bebiam, se alegravam, dançavam, e assim foram. E Jesus de lá olhava tudo. Ele olhava tudo aquilo, né? E eu imagino que Jesus deve ter aproximado-se de um dos seus discípulos e talvez tenha dito para ele o seguinte: você viu os carrões que estão parados aí fora? Só carro de luxo, né? Olha, você reparou nos modelos que essas mulheres estão usando? Que roupas finas, que roupas caras. Olha que luxo. Aí um outro vira para Jesus: e o senhor já reparou também na comida? Olha quanta diversidade. Saladas, e doces, e salgados, e assados, e uma festança tremenda. E eles comentando aquele tempo todo, tudo o que estavam vendo naquela festa. Jesus de lá observava tudo o que estava acontecendo. Mas diz a Bíblia que em dado momento, o vinho da festa acabou. E no momento em que o vinho da festa acaba, alguém procura a mãe de Jesus e diz para ela o seguinte: olha, o vinho acabou. E ela então aproxima-se de Jesus e diz o seguinte: eles não têm mais vinho. Eu imagino, se Jesus fosse um outro, ele poderia ter dito o seguinte para aquela mulher, a sua mãe mesmo. Ele poderia ter dito o seguinte: olha só, eu cheguei a horas nessa festa, me receberam e me colocaram nessa mesa aqui longe de tudo. Eu estou há horas sentado aqui com o meu discípulo. Até agora o garçom sai da cozinha, ele olha em direção à minha mesa, não vê aqui nenhuma celebridade, passa batido. Até agora não me serviram nada. E esse vinho que você está falando que acabou, até agora eu nem dele provei. O que eu tenho a ver com isso? Jesus poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele, de uma forma educada, ele disse o seguinte: enchei as talhas. E daí a gente começa. Porque isso, será que não lembra você alguma coisa? Geralmente, quando nós estamos bem empregados, com saúde, com um carro novo, dinheiro no banco, as contas pagas, o que você faz? Você passeia, você viaja, você faz um cruzeiro, você compra uma roupa nova, você compra um relógio Michael Kors, né? E por aí vai, uma bolsa da Louis Vuitton, e por aí vai. Ou seja, você procura todas essas coisas para possuí-las, ou seja, e Jesus está de lá só: estou de olho em você. Sabe o que acontece? Isso às vezes nos lembra, até mesmo eu e você, quando nós estamos com os problemas todos solucionados, como nós estamos com saúde, com emprego, com dinheiro, com as contas em dia, com tudo, parece que nós, como eles, nos esquecemos um pouco de Jesus. Ele está lá, mas ele está em algum canto. Ele não está numa posição de honra, ele não está numa posição de destaque. Você não o tem como convidado principal da sua festa. Você o tem na festa, mas ele está em algum canto. Você colocou ele em algum canto da sua vida. Ele não é a pessoa mais importante. Eu me imagino também que essas pessoas, quando estão vivendo esse momento, elas somem da igreja, elas tiram férias. Às vezes passa um mês, passa 2, 3, elas não aparecem na igreja. Mas quando o vinho acaba, ela corre: pastor, por favor, pastor, estou aqui. O senhor lembra de mim, minha irmã? Eu nem lembro muito, você está sumido há muito tempo, mas e aí, qual é o problema? Elas procuram e dizem assim: pastor, ora por mim, porque eu acabo de perder o meu emprego, a minha mulher está doente, o carro quebrou, e até o cachorro foi embora, nem comigo quis ficar mais, Senhor. Olha, pastor, o negócio está feio pro meu lado. É assim ou não é? Muitas das vezes nós só lembramos de Jesus na hora que o vinho acaba. Porque enquanto o vinho está em abundância, vamos curtir o momento. Eu não estou dizendo com isso que você não deve passear, não. Passeie, divirta-se, tenha o seu momento de lazer com a sua família. Isso é bom, maravilhoso, é saudável.
Compre a sua roupa, o seu vestido, o que você quiser, ok, não há problema. Mas tenha Jesus em um lugar de honra na sua vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Amém? Não é o seu carro importado, não é a sua roupa de marca, não é a bolsa da última moda, não é nada disso. Ele deve estar em posição de honra, de destaque na sua vida. Há muitas pessoas que mal interpretam a Jesus e pensam que Jesus é um bombeiro que vai estar lá de prontidão, está na hora que você soar a sirene do seu incêndio, ele vai correr e apagar. Ele até pode fazer isso, mas não é a especialidade dele. Em todo momento, eu observo nessa passagem que enquanto havia vinho, ninguém foi aonde Jesus estava. Ninguém falou com ele, ninguém se preocupou com ele. O garçom passava, olhava de longe, assim, não via nenhuma celebridade. Eles estavam preocupados em servir as mesas das pessoas mais importantes. Afinal, era a família do fazendeiro mais rico. Afinal, era a filha do prefeito, era o filho do prefeito que estava casando com a filha do fazendeiro mais rico. Então havia na mente daqueles garçons, havia uma certa preocupação em servir as mesas, e muito bem servidas, de onde estavam as pessoas de celebridade da cidade. Quando eles olhavam em direção à mesa de Jesus, eles olhavam e viam Jesus, que tratavam como o filho do carpinteiro, a mãe de Jesus e os seus discípulos que ali estavam. Não havia nenhuma celebridade a olhos humanos daqueles homens. Na vida real, querido, não é diferente. Muitas das vezes nós estamos vivendo um bom momento na nossa vida. Eu tenho várias pessoas que congregam conosco, algumas que já até congregaram e voltaram para o seu país de origem, ou foram para outros países. Mas eu observo uma coisa muito importante na vida dessas pessoas. Deus as abençoa, Deus as faz prosperar, mas elas nunca se esquecem de Jesus. Todas as vezes que essas pessoas vêm a essa cidade, seja por qualquer motivo, elas desembarcam, me ligam, pastor, eu estou aqui. Isso, meu irmão, primeiro, você está honrando ao seu Deus e honrando aquele a quem Deus tem usado para abençoar a sua vida. Enquanto há outros que vão, voltam, eu nem sei se está lá ou se está cá. Não sei, entendeu? Então, muitas das vezes, nós não damos honra, e a Bíblia diz, dê honra a quem tem honra. E muitas das vezes nós ficamos preocupados em honrar os homens. Mas Deus quer que você honre a Ele. Amém? Honre a Deus. Não esqueça de Deus. Se Deus tem te abençoado, se alegre no seu coração, mas esteja sempre ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. E muitas das vezes na nossa vida o que acontece é isso. Enquanto a festa, enquanto há vinho, enquanto a celebração, ninguém se lembra de Jesus. Todos estão envolvidos na festa, estão na celebração, celebrando, mas quando o vinho acaba, correm para junto do Senhor. E correram a Jesus e disseram, ó Senhor, eles não têm mais vinho, né? Eles não têm mais vinho. E Jesus então disse para ele o seguinte, olha, enche as talhas com água. As talhas estavam vazias, estavam secas. Tem pessoa que já não bota água na sua talha há tanto tempo que de tão seca, ela já rachou. A talha é a sua vida. A talha é você. Enchei-vos do Espírito para que jamais satisfaça as concupiscências da vossa carne. Você está tão preocupado com o oba-oba da vida que está esquecendo da sua relação com Deus, da sua comunhão com Deus, né? E Jesus então diz o seguinte, olha, enchei as talhas com água. Isso chegou ao ouvido do noivo. Olha, esse Jesus que está aí na festa, mandou a gente encher as talhas com água. Eu não sei o que ele vai fazer, mas a mãe dele disse que nós temos que fazer o que ele está mandando. O pai da noiva grita lá no meio do salão com o sogro, ô sogrão, pega o celular aí,
e liga lá para a central de abastecimento, manda vir uma pipa de 10 mil litros com aquela bomba possante, uma mangueira de 3 polegadas, e vamos encher essas talhas o mais rápido possível, porque a festa tem que continuar. Aí o sogrão vira para ele e diz o seguinte: ô meu filho, o seu pai ainda não instalou esse serviço aqui na nossa cidade não. Ah, não? Então mostra para aí os empregados, mostra para os empregados aí onde está a torneira mais próxima da casa, porque nós temos que encher essas talhas o mais rápido possível. Tão pouco eu tenho água encanada dentro de casa. Sabe o que acontece? Quando o vinho acaba, nós viemos correndo, ou seja, chegamos rapidamente à presença de Deus. Mas nós não viemos para trazer o baldinho com água para pôr na talha. Nós viemos buscar o vinho. E quando a gente chega para buscar o vinho, nós agimos igual o noivo. Queremos soluções instantâneas. Queremos que num abrir e fechar de olho, num estalar de dedo, ó pastor, faz uma oração poderosa aí para mim, porque minha vida tem que mudar de hoje para amanhã. Eu não sou mágico. Quem opera é Deus, pela misericórdia dele, mediante o meu clamor. Amém? Tem crente pensando que pastor é mágico. Uma vida toda errada, toda destroçada, no pecado, na idolatria, na iniquidade, toda bagunçada. Mas quando a coisa aperta, o pastor tem que dar um jeito. A mim não. Abracadabra não, eu não sou mágico. Não é assim ou não é? As pessoas querem soluções instantâneas. Estão sumindo da igreja há meses. Não dão uma ligada para o pastor. Minha esposa veio me perguntar: alguém te ligou? Eu falei: eu estou esquecido na cidade, ninguém lembra de mim. Acho que perderam meu número. Na verdade, querem soluções instantâneas, né? Querem soluções imediatas. Querem chegar aqui com um caminhão de problema que eu não ajudei a arrumar, elas arrumaram, elas que arrumaram essa tralha toda. Aí chega na igreja, quer despejar tudo. Já viu aquele caminhão basculhante que vira assim? Quer despejar toda a igreja em cima do pastor, e o pastor que tem que dar jeito. O pastor que tem que resolver. Não, meu amigo, não é bem assim não. Aí Jesus foi e falou o seguinte: encher as talhas com água. O noivo e falou pro sogrão: manda vir um caminhão pipa. Ah, não tem um caminhão pipa não? Ah, então mostra onde está a torneira mais próxima. Não, também não tem água encanada não. E como a gente vai resolver isso? Nós temos um poço lá no quintal, no fundo da casa. Aqui estão os baldes. Leva esses baldes, apanha água no poço e traz até a talha e enche a talha. Sabe o que acontece? Nós não queremos nada para resolver os nossos problemas que exigem de nós sacrifício. Não queremos. Pastor, eu quero a solução do meu problema, mas eu não quero sacrificar nada. É assim ou não é? Eu trabalho de segunda a sexta-feira, acordo cedo, gravo 5 vídeos na semana. Eu pergunto a você: quantos você assistiu? Nenhum. Quanto você compartilhou com o seu amigo? Já que você não fala de Jesus, deixa a mensagem falar através do vídeo. Compartilha o vídeo com os seus amigos, que você vai estar evangelizando eles. Amém? Amém. Você não viu o vídeo, você não compartilhou o vídeo, a mensagem o pastor bota lá no Facebook da igreja, você não sabe o que está acontecendo. Estamos no mês de oração, mês de agosto, mês inteiro de oração. Você está envolvido na oração? Que é isso, pastor? Tem oração na igreja? Nós estamos numa campanha de oração esse mês todo. Eu não sabia. Você estava onde? Verdade ou não é? Não queremos nada que exija de nós o sacrifício. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender. Eu trabalho a semana toda. Eu acordo, eu também. Amém? Eu também. E vou dizer a você, não trabalho sentado na frente de uma mesa, num computador com ar-condicionado. Eu consigo suar 3, eu consigo encharcar, eu digo encharcar, de suor 3 camisas num dia. Aí eu encharco uma, boto no cabide para pendurar lá fora e visto outra. Às vezes eu encharco a segunda, ponho a terceira. O Zé, meu companheiro de trabalho, ele sabe disso. Aí eu boto lá para pendurar. Quando seca, fica cheio daquelas marquinhas de sal assim, ó. Aí eu trabalho duro, querido, igual a você. Aí chega na reunião de oração,
eu venho aqui quarta-feira e boto meu baldinho com água dentro da talha. Amém? Você ficou em casa no sofá vendo novela que não edifica em nada, né? Quando chega domingo pela manhã, eu venho na escola dominical, mais um baldinho. Fiquei pro culto, ouvi a mensagem, mais um baldinho. Cheguei no culto depois do louvor, meio balde. Querido. Jesus disse, olha, enchi a talha. Diga para o seu irmão, meu irmão, enche a sua talha. Ela está vazia, ela está seca, ela está rachando. Mas você, pastor, não, meu amigo, não aceito. Eu não consigo entender. Olha, eu estou há 12 anos nesse país. 12 anos! Não tenho um plano de saúde. Eu pergunto a você, pergunta para mim, qual foi o dia que eu deixei de trabalhar por estar doente? Nunca. Qual foi o dia que eu bati com o meu carro dando uma perda? Nunca. Qual foi o dia que a minha casa foi assaltada? Nunca. Irmão, até dor de cabeça para me sentir é difícil. Amém? Mas a minha talha eu estou lá sempre botando meu depósito lá. Não queremos nada que exija de nós sacrifício. Pastor, mas orar, pastor, eu não gosto muito de orar. Como não gosta de orar? Não, crente que não gosta de orar? Se a Bíblia diz orar em todo o tempo sem cessar. Amém? Querido, como é que você não gosta, né? Pastor, mas é difícil, eu chego cansado, eu chego isso, eu chego aquilo. Não queremos. Queremos encomendar o caminhão-pipa, botar a mangueira pelo meio da sala e encher a talha. Facilidade. O cara está fora da igreja um tempão, arrumou um monte de encrenca, volta na igreja, procura o pastor para trazer problema. E quer que o pastor não passe de máscara e resolva os problemas todos. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, querido, vá no pocinho, aqui está o baldinho, começa a encher a talha. Quer o vinho? Enche a talha. Amém? Queremos soluções imediatas para os nossos problemas. Não queremos nada que exija de nós sacrifício. Não queremos. Qualquer coisa que exija de nós um pouquinho de sacrifício, pastor, para mim não dá, eu não posso, não dá tempo, N desculpas, né? Então, querido, Jesus, ele deu o mapa da mina. A festa era interesse deles. Jesus estava ali, mas eles tinham mais interesse que a festa continuasse do que o próprio Jesus, porque Jesus não estava sendo louvado, não estava sendo bendito, não estava sendo glorificado, não estava sendo exaltado. E muitas das vezes, existem muitas pessoas que vêm à igreja, mas elas não vêm para trazer o baldinho, elas vêm à procura do vinho. Amém? É verdade ou não é? Elas querem resolver problemas, apagar incêndios, soluções imediatas que pouco exijam delas compromisso, responsabilidade, fidelidade. E Jesus, ele começa dessa maneira. Vocês querem o vinho? Então enche a talha. O vinho representa a continuidade. O vinho representava naquele casamento a continuidade da festa. Se não houvesse um milagre para transformar as águas em vinho como Jesus fez, aquela família passaria um vexame tremendo. Ia ter que mandar todos os convidados embora. Ia ter que dispensar todo mundo. Ia sobrar comida, porque comida sem bebida não vai. Eles iam ter um problema tremendo. Mas Jesus falou, olha, se vocês querem então o vinho, comece a encher as talhas. Eu imagino aquelas pessoas com seus baldinhos na mão, indo em direção àquele poço. Eu não sei se você já morou em alguma casa que você tivesse que sair da casa para apanhar água no poço. Eu já morei em muitas delas no Brasil. Eu me lembro muito bem o que é isso. E sabe como eu trazia? Eu trazia às vezes 2 latas de 20 com aquele pau de... Já viu aquela madeira que você faz cabo de enxada? A gente fazia aquele negócio assim com um vergalhão, uma alcinha, para equilibrar o peso. Minha mãe só deixava a gente brincar depois que os galões de 200 litros tivessem cheio. Imagina quantas viagens a gente tinha que dar lá no poço. Era assim, querido. Não tinha esse negócio de caminhão-pipa, não tinha esse negócio de água encanada, não. Água encanada, numa casa que eu morei, eu fui ver, você nem tem ideia. Eu não sou um Matusalém, mas já vivi um bocado, amém?
Aleluia, glória a Deus, né? Então, existem hoje muitos lugares, existem hoje muitos pregadores que estão ensinando mal ao povo de Deus, porque estão levando as pessoas a buscarem uma vida muito confortável, muito light, mas não pregam para essas pessoas que Jesus abençoa sim, abençoa. Se ouvires a minha voz e guardares todos os meus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amém? Amém? Jesus disse mais forte ainda: bem-aventurados sois se perseguidos, maltratados e injuriados forem por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão no céu. Amém? Eu costumo dizer isso de vez em quando, né? Crente que não enfrenta o diabo, não cruza com o diabo, às vezes está andando na mesma direção que ele. É verdade, querido. Se você não tem luta, se você não tem tribulação, se de vez em quando não tem um abençoado perseguindo você no trabalho, se não tem um abençoado lá na sua vizinhança, se não tem um ou outra vez fustigando você, alguma coisa está errada aí. Hã? Porque a Bíblia diz que aquele que está em mim não é o mesmo que está nele. Amém? Em nós está o Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Então, querido, Jesus ele disse: olha, vocês querem o vinho? Enche as talhas. E muitas das vezes nós estamos vivendo esses momentos na nossa vida. Não que eu tenha nada contra você ser abençoado, pelo contrário. Qual pai que não quer ver o filho abençoado? Amém? Quer ver eu sofrer, é ver um filho meu sofrer. Eu vou sofrer mais do que se eu mesmo estivesse passando por aquele problema. Deus é o nosso Pai, amém? E o prazer de Deus é nos abençoar. Mas muitas das vezes nós não estamos merecendo. Deus está lá com a bênção na mão para dar para nós, mas Ele quer um pouquinho mais de você, né? A maneira como você reage é que vai fazer com que a bênção chegue mais rápido ou se tarde um pouco mais, né? Então, querido, que Deus nessa manhã possa fazer-nos entender que é necessário colocar o baldinho na talha. Temos que participar ativamente da obra de Deus. Temos que servir ao Senhor. Temos que louvar a Ele de todo o nosso coração. Temos que estar na presença de Deus, né? Temos que estar aí. Olha, pastor, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não gosto muito de me usar como exemplo, não, porque acho que eu não sou muito bom para isso, não. Mas eu me lembro que desde o dia em que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu sempre tive um respeito tremendo por todos os homens que Deus usou para me pastorearem. Sempre. Sempre os tratei com o maior respeito, amor e carinho. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, que eu viajava muito, mas toda vez que eu ia viajar a serviço, até numa viagem que aconteceu de uma hora para outra, eu ligava para o meu pastor e dizia: pastor, era Carlos também na época, pastor Carlos, eu não vou estar na igreja essa semana, porque eu estou viajando para tal lugar a serviço, e vou estar fora da igreja por esse motivo. Talvez a minha esposa esteja aí com as crianças, e às vezes ela ia com as crianças de ônibus, né? E eu estava viajando a serviço. Sempre foi assim. Eu me lembro que antes de eu ser cristão, eu já era dizimista. Eu já era dizimista antes de haver me convertido, porque minha mãe se converteu, e eu dizia para minha mãe: mãe, aqui está o meu dízimo, leva para a igreja, para abençoar lá a obra de Deus. Sempre, irmãos. O pastor, quando tinha uma obra extra na igreja, de construção, porque a igreja no Brasil está sempre em obra, né? Aquelas obras feitas a pedaços, né? Ele dizia: irmã Leia, leva um envelope para Carlinho, ele me chamava de Carlinho. Leva um envelope para Carlinho e manda ele mandar uma oferta para o cimento, ou para o vergalhão, ou para isso ou para aquilo. Eu sempre mandava. Irmãos, existem pessoas que às vezes, quando na hora dos dízimos das ofertas, que a gente fala, e olha que eu quase nem falo muito sobre isso, que eu nem gosto muito, mas que é importante. Quando se fala nesse momento, a pessoa vem e pensa assim: e já vem um pastor de novo pedindo dinheiro, acho que ele quer ficar rico a minhas custas. Aí o cara abre a carteira, pega aquela nota de $5 toda amassada, desbotada, é a pior que ele tem.
Aí pega o envelope assim escondido para ninguém ver, mete lá dentro, entrega. Você já pensou se Jesus agisse com você da mesma forma que você tem agido com ele? É, pastor? É. Já pensou? Já pensou? Se Jesus agisse assim com a gente, então já que você me deu qualquer coisa, eu vou dar qualquer coisa para você também. É verdade, é ou não é? Ele tinha esse direito, mas ele não faz isso. Ainda que a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, a sua não sei. A minha diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Amém? É verdade. Aqui passou uma família nessa igreja que teve uma atitude que me impressionou muito. Rara essa atitude. Rara. Em 12 anos de América eu só vi isso acontecer uma vez. Uma vez. Ele chegou, falou comigo, pastor, eu vou estar nessa cidade por um determinado tempo, vou estar congregando nessa igreja com a minha família, e eu já conversei com o meu pastor lá da minha igreja, que durante o tempo em que eu estiver congregando aqui, o meu dízimo eu vou entregar nesta igreja, porque é daqui que vai estar saindo a bênção de Deus para mim e a minha família. Amém? Eu fiquei impressionado com essa atitude dessa pessoa, porque eu nunca havia ouvido ninguém falar assim em 12 anos na América. Nunca! Pastor, o meu dízimo eu mando para a minha igreja lá do Brasil. Aí lá no Brasil, ele pensa que você está dando aqui, você não dá nem aqui nem lá. Você é 171, né? É verdade ou não é? 171 espiritual. O pastor lá está pensando, poxa, fulano não está mais no hall do nosso dizimista aqui, porque ele está dizimando lá na igreja, lá em Rio, onde ele está congregando. Mas ele também aqui não está não. Então, querido, pensa bem como é que nós estamos lidando com Jesus. Será que você tem colocado Jesus numa posição honrosa na sua vida? Ou será que você tem procurado uma mesinha escondida, colocado ele lá de lado? Eu sei que você está aí, Jesus. A hora que eu precisar, eu corro. Eu vou até o encontro. E vou para querer o vinho. Não quero levar água, eu vou para buscar o vinho. Não é verdade? Será que a gente, às vezes, não precisa mudar um pouco esses conceitos? Será que a gente, às vezes, não precisa mudar um pouco essa maneira de ser? Né? Então, Jesus disse, olha, quer o vinho? Enche a talha. E a partir de hoje, querido, você comece a ver dessa forma. Enche a talha. A cada vez que você vem à presença de Deus, você vai na sua casa, dobra os seus joelhos, ora, você botou um baldinho na sua talha. Você foi lá ler uma passagem da Bíblia, refletiu na mensagem que você acabou de ler, extraiu dali um néctar para que seja aplicado na sua vida, mais um baldinho na talha. Pastor, eu não vou poder ir à reunião de oração quarta-feira, mas domingo eu estou aí para a escola dominical. Ok, você vem na escola dominical, mais um baldinho na talha. Amém? Vem no culto, mais um baldinho. Agora, se passa a semana inteira, você não ora, não lê a Bíblia, não vem no culto de oração, não vem no culto de domingo de manhã na escola dominical, não vem no culto normal, que é um por semana. Eu pastoreei a igreja no Brasil que eram 4 cultos por semana. Terça, quinta, domingo de manhã e domingo de noite. E o povão estava lá, amém? E andando de a pés. Ou então de Mercedão, 32 lugares. Eu me lembro que havia uns irmãos que eles moravam longe da igreja, não que moravam longe da igreja, a igreja que estava longe de onde eles moravam, né? E então eles combinavam e se encontravam em determinado lugar para virem juntos caminhando para fazer passar o tempo mais rápido. E chegavam na igreja, assistiam o culto de manhã, voltavam a pé para casa, de noite estava todo mundo lá. Numa alegria, numa força, numa unção que você nem imagina. Aleluia! A igreja nossa lá no Brasil não precisava nem invocar o inimigo para ele se manifestar, não. Quero levantar minha mão, o diabo, baixo! Era um tal de cair gente para tudo quanto é lado. Só no meio do louvor. Aí os obreiros iam lá, oravam, daqui a pouco Deus libertava um aqui, o outro ali, a pessoa vinha se convertir ao Senhor e tudo mais. Então, querido, pense bem, como é que está a sua vida hoje com Deus, né?
Comece a pensar sobre isso. Deus não quer que você esteja apenas na festa. Deus não quer que você esteja levando uma vida de oba-oba. Não é assim. Ser cristão é levar uma vida de compromisso, de obediência, de fidelidade. Entender que há limites. Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Você tem que entender até que ponto algo te convém, não convém. E quando não cair bem, deixa de lado, né? Deixa de lado. Então é uma vida assim. É colocar o nosso baldinho a cada dia na talha, para que o vinho a gente possa sempre tê-lo. E a palavra diz que quando Jesus então operou aquele milagre, transformando aquelas águas em vinho, e eles tomaram daquele vinho, eles disseram que aquele vinho era o vinho mais saboroso que eles já tinham tomado até então. O que Jesus faz na minha e na sua vida, não há nada que substitua o sabor que Ele dá à nossa vida. Amém? Não há nada, querido. É incomparável. Você pode provar de tudo nessa vida, mas nunca haverá alguma coisa que há de se comparar ao que Jesus tem para mim e você. Portanto, eu quero nessa manhã encerrar essa mensagem com um louvor que fala muito forte a respeito disso. Onde você, antes de orar por você, você vai fazer uma entrega. Você vai lembrar agora lá da sua casinha lá no Goiás. Aquele poço lá no fundo do quintal. Você caminhando até lá com aqueles 2 baldinhos, enchendo aquele baldinho e trazendo até a talha de Jesus. Você vai fazer isso lembrando que hoje você vai dizer: Senhor, eu vim aqui nessa manhã não em busca do vinho, mas eu vim para trazer os meus baldinhos com água. E quero despejá-los dentro da talha da tua presença. Eu quero nessa manhã fazer desse louvor, Pai, a minha oração de entrega, a minha oração de rendição, Deus. Eu tenho te colocado em muitos lugares da minha vida, mas até então nunca em um lugar de honra, nunca em um lugar de privilégio. Eu tenho priorizado tantas coisas na minha vida, Senhor, mas tenho deixado o Senhor um pouco de lado. Às vezes, Senhor, eu sei que eu só te procuro quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis. E quando eu chego à tua casa, eu quero já sair levando a solução dos meus problemas. Mas nessa mensagem, pelo teu Espírito Santo, Senhor, tu me faz entender que não é assim. O Senhor tem prazer em nos abençoar, mas quer ver a nossa vida colocada no altar dele, em sacrifício de amor. E ao você cantar isso comigo e com os irmãos na manhã de hoje, essa será a sua oração de entrega, onde você diz: eu venho, Senhor, a ti a minha vida oferecer. Vamos louvar ao Senhor com esse canto, em nome de Jesus. Senhor, oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Diga mais uma vez. Senhor, minha vida oferecer, como oferta, Senhor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta livre em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre-me o teu querer,
dos teus filhos nesta manhã acaba de declarar que a vida, em oferta viva, santa, eles depositam no teu altar na manhã de hoje. Cada um desses seus filhos, Senhor, trazem um baldinho com água e despejam na talha na manhã de hoje. Meu Senhor, que o Senhor cultive no coração deles esta atitude de reconhecimento, esta atitude de gratidão, de amor a Ti, de uma entrega total, Senhor. Que a partir dessa mensagem reflitam acerca de qual a posição que Jesus tem ocupado nas suas vidas. Se Ele está em uma posição de honra, se Ele está em uma posição, ó Deus, de primazia, ou se Ele está posto de lado, como alguém que, Senhor, apenas há de ser lembrado no momento em que vem a adversidade. Meu Deus, eu oro para que nesta manhã, Senhor, não as minhas palavras, porque para nada servem, mas que as palavras que foram nesta manhã proferidas pela vontade e mover e direção do Teu Espírito Santo sejam aplicadas ao coração de cada um de nós, Senhor. Venha descortinar os nossos entendimentos, fazer cair as escamas dos nossos olhos, desagravar os nossos ouvidos, para que nós entendamos, Senhor, que servir a Ti é estar disposto a sacrificar, é estar disposto a negar a si mesmo, como Jesus mesmo disse: quem quer vir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pai, nesta manhã, Senhor, nós entendemos isso. Não vamos Te servir apenas pelo vinho que Tu nos tem dado, mas vamos Te servir porque Te amamos. Vamos Te servir porque queremos estar na Tua presença. Vamos Te servir porque Tu és bom, maravilhoso. Por isso, Senhor, abençoa a cada uma dessas vidas na manhã de hoje. E se em algum momento de nossas vidas, Pai, Jesus não tem ocupado a posição de destaque, de honra e de primazia, nós queremos mudar isso nessa manhã, Deus. Nós queremos que Ele seja a pessoa mais importante, que venha dirigir, que venha reinar e governar a nossa vida. Pai, nós entregamos nesta manhã, Deus, a nossa vida como oferta viva, como sacrifício santo e agradável, para que assim o Teu nome em nós seja glorificado. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Oramos pela ceia que haveremos de participar. Abençoa cada vida, Senhor, que está em comunhão contigo, que há de tomar do cálice do sangue e do pão que representa o corpo. E nisso, Senhor, fazendo nisso um recordatório daquilo que Tu sofreu e suportou por amor de cada um de nós. Ao tomarmos este cálice e o pão em outra mão, lembremos-nos que o Senhor Jesus, despiu-se de toda glória, poder e majestade, fez homem, habitou em meio a nós e recebeu a condenação da cruz, para que nesta condenação de cruz fosse dado a Ele o direito de redimir-nos dos nossos pecados. Por isso, Senhor, fazemos isso nesta manhã, não com tristeza, mas com alegria, com celebração, porque sabemos que ainda que Tu tenhas morrido e tenhas sido sepultado, mas no cumprimento da Tua palavra Tu ressurgiu ao terceiro dia e vivo está à destra do Pai. Ah, Senhor, nesta manhã nós celebramos a este Cristo vivo e ressurreto, para a glória e honra do Teu nome.